Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou Gustavo Teixeira e hoje eu vou te mostrar uma maneira de você começar a investir e finalmente se colocar no caminho para você atingir o seu primeiro milhão. E essa maneira é simplesmente a mais fácil, a mais simples e a melhor para você que está querendo começar a investir e não sabe como. E eu gosto bastante dela porque você não vai precisar gastar quase nada do seu tempo, não precisa ter nenhuma habilidade especial, nenhum conhecimento sobre o mercado financeiro e mesmo assim você vai conseguir ter ótimos retornos ao longo dos anos. E sim, eu sei que você já sabe sobre o que eu vou falar por conta do título desse vídeo, mas é isso aí. Hoje a gente vai falar de investimento em ETFs, ou fundos de índice, se você preferir. Eu vou te mostrar o que é, como funciona e como você pode fazer para começar a sua carteira de investimento em ETFs em questão de minutos e assim dar o primeiro passo rumo à sua independência financeira para um dia, daqui a alguns anos, você ter dinheiro suficiente para comprar um carrão, comprar uma casa ou simplesmente comprar qualquer coisa que você queira. E se você gosta desse tópico, gostaria de ver mais vídeos sobre o assunto, aproveita agora, aperta o botão de curtir aqui embaixo, vai me ajudar bastante, só leva uma fraçãozinha de segundo, é isso aí, aproveita o vídeo. E a primeira coisa que eu quero falar para você é o que é um ETF, né? Um fundo de índice. Um ETF nada mais é do que um conjunto de investimentos onde você pode comprar um pedacinho dele e assim você vai ser dono de um pequeno pedaço de cada um desses investimentos que estão dentro desse conjunto. Ficou meio complicado, né? Então imagina o seguinte, você quer começar a investir em imóveis, por exemplo, e aí na sua cidade tem um cara que ele é bastante rico e ele tem 100 imóveis que valem R$1.000 cada um deles. E aí, ao invés de você chegar nesse cara e falar assim para ele: pô José, me vende aí uma dessas suas casas por R$1.000, onde você ia ter o risco de você estar comprando um imóvel ruim e que não ia se valorizar, não ia ter o retorno que você gostaria, né, o que você esperaria. Você pode simplesmente chegar no José e falar assim: pô José, me vende aí 1% dos seus 100 imóveis por R$1.000, que é o mesmo valor que você ia pagar se fosse comprar um imóvel só que aí você vai ter um investimento muito mais diversificado, porque você vai ser dono de um pequeno pedacinho de cada um dos 100 imóveis do José. Bem melhor, né? No mercado financeiro, isso seria equivalente a você comprar, por exemplo, uma ação de uma única empresa. O que acontece se essa empresa for mal? O ETF funciona exatamente da mesma maneira. Por exemplo, você pode ser dono de um pequeno pedacinho de cada uma das empresas que tem no índice Bovespa por apenas R$65. Ou você pode ser dono de um pequeno pedaço das 500 maiores empresas dos Estados Unidos por apenas R$125. E o mais legal é que não existem ETFs só para ações. Existem também alguns ETFs para renda fixa, como por exemplo o IMAB11, que é um ETF que tem uma carteira de títulos Tesouro IPCA+, de diferentes prazos. E esse ETF ele tem um grande benefício em relação a você ir lá no Tesouro Direto e investir por lá mesmo, que é, como o ETF ele é negociado em bolsa de valores, a tributação dele, né, o imposto de renda que você paga nele, é o mesmo que você paga quando você investe em ações, ou seja, 15% sobre o seu lucro. Já se você investir diretamente lá no site do Tesouro Direto, você mesmo comprar o título do Tesouro IPCA+, você vai pagar a tributação de renda fixa, que é aquela tabela regressiva que você já conhece. Infelizmente, aqui no Brasil, o mercado de ETFs ainda é minúsculo se a gente for comparar, por exemplo, com o mercado dos Estados Unidos. Só que para não estender muito esse vídeo, eu vou deixar para falar dos ETFs lá de fora em um outro momento. E tem outros dois motivos que eu gosto bastante em relação aos ETFs, principalmente se a gente for comparar eles com a indústria de fundos de investimento de gestão ativa. São aqueles fundos que a gente vê nas plataformas de investimento por aí. E esses dois motivos são, primeiro, as taxas. Os ETFs têm taxas de administração muito mais baixas do que os fundos de investimento ativo e, como eles são fundos de gestão passiva, eles não têm taxa de performance. E o segundo motivo é o prazo de resgate. Mais uma vez, como eles são negociados em bolsa, você pode vender eles a hora que você quiser e o dinheiro vai cair na sua conta depois de 2 dias úteis. Já os fundos de investimento de gestão ativa, a grande maioria deles tem um prazo de resgate aí de pelo menos 30 dias. Então é uma enorme diferença, né? Quando você pede resgate, você não sabe exatamente quanto dinheiro você vai resgatar, porque o valor que você pediu pode mudar desde a data que você pede até a data que o resgate efetivamente vai estar na sua mão, né? Vai estar na sua conta. E pelo fato de investir em ETF ser algo extremamente simples e que toma pouco tempo para você fazer, vai te livrar muito mais tempo que você gastaria estudando sobre o mercado financeiro, estudando ações ou fundos de investimento,
E esse tempo extra você pode usar para fazer aquilo no que você é bom, ganhar ainda mais dinheiro e investir ainda mais nos ETFs, fazendo com que você aumente seu patrimônio de maneira muito mais rápida. E é por isso que eu acho que se você quer acumular um bom patrimônio ao longo de alguns anos, sem ter que gastar muito do seu tempo, né, precisando aí só alguns minutinhos por mês para você olhar a sua carteira de investimento, né, fazer os seus aportes mensais com bastante consistência, na minha opinião, você ter uma carteira de ETFs é com certeza disparado assim a melhor pedida. Os ETFs que eu mais gosto aqui no Brasil são, primeiro, o SMAL11, que replica o índice de ações Small Caps aqui do Brasil. E caso você não saiba, as Small Caps são aquelas empresas que são menores, por consequência acabam sendo um pouco mais arriscadas, só que também tem um potencial de se valorizar, né, um potencial de ganhos muito maior. Tem também o DIVO11, que já é um ETF que replica o índice de ações de dividendos da nossa bolsa. Então aí já são empresas maiores, mais bem estabelecidas, que geram bastante caixa, como por exemplo algumas empresas do setor elétrico. Tem também o IVVB11, que é um ETF que replica o S&P 500, que é o principal índice de ações lá dos Estados Unidos, que é composto pelas 500 maiores empresas do país. E para a gente que está aqui no Brasil, esse ETF tem uma vantagem a mais, que é o fato de ele ser cotado em dólares. Ou seja, quando você investe nele, você está deixando uma parte do seu patrimônio dolarizada. E isso para a gente aqui é uma fonte adicional de diversificação e de proteção na nossa carteira. E por último, que eu já falei aqui no vídeo, o IMAB11, que investe em títulos do Tesouro IPCA+, de diferentes prazos, que também é uma ótima fonte para você diversificar sua carteira e também se proteger um pouco, já que é um investimento em renda fixa. O quanto do seu dinheiro você vai colocar em cada um desses ETFs vai depender do seu perfil de investidor. Lembrando, os 3 primeiros aqui são ETFs que investem em ações, e o último é o único que investe em renda fixa. E para você começar a investir nessa carteira de ETFs, basta que você abra uma conta em uma corretora, e aí você vai lá, ou no home broker da sua corretora, ou no aplicativo do celular dela, e procura por um desses códigos aqui. Aí você define lá a quantidade que você quer comprar e o preço que vai ser pago, e pronto, só isso. Bem rapidinho mesmo, né? Isso aí vai tomar só alguns minutinhos por mês para você fazer isso. É basicamente isso que você precisa fazer. Bem rápido, bem fácil, bem simples. Você só precisa definir uma estratégia no começo, ou seja, quanto que você vai colocar da sua carteira em cada um deles, e manter isso ao longo de alguns anos. Sempre lembrando de todo mês tentar fazer um aporte, mantendo a mesma proporção que você definiu agora. Se você fizer isso direitinho, pode ter certeza absoluta que o seu futuro financeiro vai estar garantido, você vai estar no caminho certo rumo ao seu primeiro, segundo, terceiro, quinto milhão e a sua tão sonhada independência financeira. Então é isso, pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreve aí embaixo e também já clica no botão de curtir se você ainda não clicou. Um grande abraço e até a próxima.